Olá, bom dia! Começa agora o Tocantins Rural, hoje, terça-feira, 7 de novembro. Vamos ver o que é destaque no agronegócio tocantinense? Nesta edição você vai ver piscicultura no Tocantins e também o potencial do estado do Tocantins para a criação de abelhas. Essas e outras notícias você confere agora aqui no Tocantins Rural. O estado do Tocantins é referência nacional em piscicultura, sendo que nos últimos 10 anos o consumo de pescado vem tendo crescimento acentuado em todo o país. Confira mais na reportagem. O cultivo de peixes continua em crescimento no Tocantins, sendo que a região do Bico do Papagaio vem se consolidando como a maior produtora de peixes no estado. No ano passado, o aumento nacional foi de 2,3%, sendo que no Tocantins o crescimento foi de 6,7%, com uma produção de 17.350 toneladas. O município de Almas, no sudeste do estado, permanece como o maior produtor do Tocantins. Sítio Novo ocupa a segunda posição à frente apenas do município de Dianópolis. Maurilândia, Itaguatins e São Miguel também despontam entre os 10 maiores produtores do estado. Aqui na capital, possui 150 produtores, com produção anual de 80 mil quilos de peixes por ano. A iniciativa é que vem aumentar o consumo e também a produção aqui no município. No total, 3 indústrias com selo de serviço estadual, o SIR, processam o pescado no Tocantins. Elas ficam localizadas nos municípios de Almas, Brejinho e Palmas e têm capacidade de processar até 22 toneladas de peixes por dia. Além de atender o Tocantins, a produção também é comercializada em outros estados, como Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Goiás, Bahia e também São Paulo. Vamos falar do nosso parceiro aqui do Tocantins Rural, a Primavia Motors, que está em um novo complexo com várias marcas e muitas novidades. Para você, tudo em um só lugar, a sua marca e o seu veículo. Confira! Renault Alliance, a maior ação de vendas da cidade para você sair de 0 km. Nova Renault Aroque por R$ 99.990 mais 2 primeiras revisões inclusas. O compacto mais econômico da categoria com preço de nota fiscal de fábrica. Kwid 2024 a pronta entrega por R$ 62.990. Entrada mais 48 vezes de R$ 970,05 mais emplacamento grátis. 6 anos de garantia e 3 primeiras revisões inclusas. Corra para Renault Alliance Palmas e Araguaína. Consulte condições. Você conferiu aí o recadinho da Primavia Motors. Vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o potencial do estado do Tocantins para a criação de abelhas. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT. As abelhas são muito úteis e importantes para os seres humanos e também para o meio ambiente. Mas qual o potencial do estado do Tocantins para a criação de abelhas? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Valdés Piragé, ele que é biólogo, doutor em genética e professor titular do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins. Bom dia, seja bem-vindo ao Tocantins Rural. Bom dia, Sara. Muito obrigado. Professor, afinal, o Tocantins tem potencial para a criação de abelha e qual que é esse potencial? Sara, tem sim. É um potencial que eu diria a vocês que é enorme, porque nós temos riquezas, nós temos água, alimento e um clima muito adequado à produção, e quase o ano todo. Por que a gente ainda vê poucas a produção de abelha aqui no estado? Tem aumentado, a gente tem visto, né, crescente, mas o que você atribui ainda a ser um tanto quanto tímido? Eu diria a você que uma série de fatores, né? Nós temos o ambiente, mas nós não despertamos ainda a atividade, para a atividade. Tanto as políticas públicas precisam ser incentivadas, a sensibilização para futuros criadores, porque hoje nós temos uma realidade que os criadores já estão em idade avançada e nós não estamos tendo uma sucessão. Então, com isso, e mais a educação, orientação e qualificação, acredito que o caminho pode ser muito brilhante aqui para o estado. Investimento e sucessão familiar.
Exatamente. É uma atividade que ela não precisa, ela pode ser consorciada com outras, ela pode gerar uma renda adicional, não exclusiva, né? Então tem tudo, basta ter aí a informação, a qualificação, o apoio e o incentivo. Certo. Você estava falando aí de fazer, né, a junção, de ser uma renda complementar de uma propriedade rural. Aí entra, por exemplo, a gente tem a integração lavoura-pecuária, floresta, e entra também a criação de abelhas juntos. Aí seriam as abelhas sem ferrão, certo? Também, tanto as sem ferrão como as com ferrão, porque nós temos que lembrar que as abelhas são talvez o grupo, de maneira geral, o grupo de polinizadores mais importantes do planeta. Então nós podemos consorciar porque elas servirão como uma mão de obra, além disso, para polinizar as culturas. E a maioria das culturas que são utilizadas aí para alimentação humana. Então certamente pode-se consorciar e inclusive ganhar com o acréscimo na produtividade, né? Mas falta ainda, no cenário do Brasil todo, falta ainda adequar. Agora, eu acredito que aqui no Tocantins, com todas as questões e condições favoráveis, nós podemos pular de um cenário aí talvez de desconhecimento para ser um dos grandes produtores aí de mel, certamente no estado. Dá exemplo de outros que podem, inclusive, tornar a atividade como principal dentro do meio rural, para o produtor. Às vezes, muitos também trocam de atividade, passam a desenvolver, por exemplo, a apicultura como única fonte de renda. Excelente. E algo que dificulta seria os defensivos agrícolas, a utilização dos defensivos agrícolas em outras plantações? Sim, nós estamos passando por um processo que ele é mundial. No Brasil não é diferente, no Tocantins não é diferente. As abelhas estão grandemente ameaçadas, sejam as nativas, algumas sem ferrão, sejam a apis, que é uma abelha exótica, estão ameaçadas pelo processo de desmatamento, ocupação desse espaço pela agricultura, principalmente pela monocultura e o uso indiscriminado de defensivos, né? Defensivos, na verdade, para elas, são venenos, muitas vezes. Certo. E queria que você falasse um pouquinho quais são os estados mais produtores hoje e se você conseguir alavancar para a gente onde o estado do Tocantins está. Tá. Nós temos isso, censo é um problema sério no país todo e aqui não é diferente, principalmente com relação ao mel. Destacam-se os estados do sul, já tem cooperativas bem desenvolvidas, então nós temos Santa Catarina, nós temos o Paraná com boa produção, São Paulo com boa produção, o Goiás, Piauí também, apesar de ser um estado menor, mas muito produtor, e o Tocantins aí, se não me falha a memória, veiculava entre o 20º e o 25º. Teve um acréscimo recentemente, os últimos dados do IBGE posicionaram ele com 205 mil toneladas, então teve aí uma colocação de 20º a 25º, mas ainda oscila. Inclusive, muitas das vezes ameaçado por esses fatores que eu falei, o desmatamento e o uso indiscriminado de agrotóxicos. Ou seja, quanto mais abelhas tiver no estado do Tocantins, mais preservado o estado vai estar. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Certo, professor, muito obrigado pela sua participação no Tocantins Rural. Eu que agradeço. Você sabe onde encontrar as melhores ferramentas, máquinas e parafusos? Isso mesmo, é na Ferpan. Na Ferpan você pode comprar o seu produto sem sair de casa. É muito fácil, compre pelo site ferpan.com.br e receba na sua porta. Ou é só retirar direto em uma das lojas após 2 horas de confirmação do pagamento. É rápido e prático. Compre também pelo WhatsApp 2111 3600. Agora você confere as principais notícias do agronegócio tocantinense. Serão 4 meses de trabalho nos rios, lagos e até nas estradas do estado. A Operação Piracema é realizada pelo Naturatins, Instituto Natureza do Tocantins, e ocorre no momento em que acontece a desova dos peixes. A pessoa que for pego desrespeitando a lei, aí é aplicado a lei para ele, né? O que a lei prevê? A lei 9.605, ela prevê a parte criminal, ela prevê de 1 a 3 anos de detenção. E o decreto 6.614, ele prevê a pena administrativa, que é a multa, e essa multa ela pode chegar até R$100 mil, né? E a apreensão de todo o material que está sendo utilizado para pesca, inclusive o pescado. A fiscalização é realizada com a intenção de evitar um desequilíbrio ambiental, com o desaparecimento de algumas espécies. No Tocantins existem pelo menos 5 espécies de pescados ameaçadas de extinção. O trabalho do Naturatins durante o período de defeso será em evitar a pesca, a comercialização, o transporte e o armazenamento desse tipo de pescado. Nessa época, os peixes eles estão subindo e eles sobem em cardumes, né?
e ele fica mais vulnerável à pesca. Mas durante o período da piracema, nem tudo é proibido. Por isso, é preciso ficar atento às regras. O que é permitido é a pesca esportiva, né, na modalidade pesca e solte, porém ele tem que utilizar um anzol sem fisga e ele tem que estar devidamente licenciado para isso, né? É permitido também a pesca dos ribeirinhos, a pesca de subsistência para os ribeirinhos. Também tem as restrições, né? Ele deve utilizar caniço simples, linha de mão, tem que ser desembarcado e, se for embarcar, tem que ser no máximo em canoa a remo. A bancada do agronegócio no Congresso Nacional solicitou ao Ministério da Educação a anulação de 3 questões do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 por desinformação. As questões que tratavam da relação entre o agronegócio e o meio ambiente foram alvos de críticas por parte de produtores rurais e representantes do setor. Em nota, a Frente Parlamentar do Agronegócio afirmou que as questões são mal formuladas, de comprovação unicamente ideológicas e permitem que o aluno marque qualquer resposta, dependendo do seu ponto de vista. O governo do Tocantins vai investigar as denúncias de crimes ambientais na região das Serras Gerais, trecho da região sudeste do Tocantins, na divisa com o estado da Bahia. Segundo o governo, as denúncias são sobre crateras formadas na região e descartes irregulares de embalagens de agrotóxicos e pneus. O estado também determinou que sejam feitas ações imediatas para avaliar a extensão dos danos ambientais e buscar uma solução rápida para o problema, inclusive com a identificação e punição dos culpados. O Tocantins Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta com mais informações sobre o agronegócio tocantinense aqui no SBT. Para essas e outras informações, acesse tocantinsrural.com.br. Um excelente dia para você e até amanhã.